E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. E que comprova essa tese com grandes verdades científicas da palavra de Deus. Verdades científicas que têm, ao longo da história, corrigido a ciência, que têm sido guia para a ciência, que têm sido luz para o caminho, inclusive, de cientistas, grandes cientistas. 90% dos ganhadores de prêmios Nobel, homens que criam, que creem e que continuarão crendo em Deus e que usam a palavra de Deus como sua referência para fazer ciência. Grandes descobertas científicas foram feitas pela palavra de Deus, usando a Bíblia como seu guia. Olha só que livro magnífico que temos em nossas mãos, Revelação do Deus, o autor e consumador da ciência. Nesse podcast, o 109, o título é esse, A Natureza Ecoa Deus, uma série. E o subtítulo, Uma Bactéria Hiper Mega High-Tech. No meu livro, Fomos Planejados, eu tenho um capítulo sobre essa bactéria insana. Olha, dizem, para simplificar a explicação, que bactérias são formas rudimentares de vida, ou coisas que se assemelhariam aos primórdios da evolução. Mas as bactérias, vistas no nível molecular, com a química, com a boa ciência, mostram que esse menosprezo é totalmente equivocado. Essa bactéria é simplesmente sensacional, que eu quero falar nesse podcast, essa bactéria hiper mega high-tech. Por que nós devemos procurar na natureza bichos assim, surpreendentes? Porque em Jó 12, de 7 a 9, a Bíblia recomenda que assim procedamos. Olha só, em Jó 12, de 7 a 9, está escrito assim, pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez tudo isso? Então, essa bactéria, que existe lá nos oceanos, em vários lugares que a gente pode encontrar, mas principalmente nos oceanos, são estruturas de extrema sofisticação, obras de arte de um profissional exibido e para lá de exagerado. As bactérias, por exemplo, conhecidas como Anamox, são um verdadeiro show insano, venenoso, explosivo de inteligência, design, informação, engenharia e síntese química. Sensacional. Essas bactérias fazem um trabalho absolutamente indispensável para a vida. Repõem o nitrogênio na nossa atmosfera. Bactérias, de fato, hiper mega high-tech. Elas foram descobertas no início dos anos 90 e causaram um verdadeiro terremoto científico. Disseram assim, como pode uma simples bactéria, como pode a luz de Darwin, como pode a luz da ciência naturalista, como pode a luz de uma ciência que nega que Deus fez tudo isso? Essa bactéria ser assim tão high-tech e realizar uma reação, porque ela faz uma reação química, até então considerada impossível. Perguntaram todos os que sabiam suficientemente de química para admirar todo o esplendor dessa bactéria. Elas são mesmo incríveis, pois realizam uma reação que converte amônia e ânions nitrito em nitrogênio, sob condições em química
conhecidas como anaeróbicas, ou seja, na ausência de oxigênio. Por isso esse nome que elas receberam, anamox. Antes dessas bactérias, as anamox, acreditava-se que essa reação só ocorreria na presença de oxigênio e não na ausência de oxigênio. Olha só, uma bactéria que vai contra a percepção dos químicos. Deus é assim, ele é exibido, exagerado e surpreendente. A Anamox, para realizar essa missão impossível, né, de transformar nitrito, nitrato em nitrogênio, amônia em nitrogênio, apresenta uma característica nada peculiar para bactérias, uma organela interna revestida por uma membrana de dupla camada. Mas a maior surpresa nós tivemos quando analisamos o conteúdo interno dessa organela interna dessa bactéria. Pois lá achamos o quê? Nada menos que hidrazina. Ei, Marcos, o que seria essa hidrazina? Hidrazina, pessoal, é um líquido bizarro. Um líquido bizarro. Tem a fórmula NH2, NH2 em química. Sabe por que encontrar hidrazina pura dentro de uma bactéria foi insano? Porque hidrazina é um líquido altamente tóxico, corrosivo e explosivo, usado, por exemplo, como combustível em espaçonaves. Pode, gente, encontrar isso, um líquido assim dentro de uma bactéria, seria como descobrir que há dentro de nós uma organela contendo nitroglicerina. Haja adrenalina, não? Como poderia, então, um ser evoluir lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões e milhões de anos, a la Darwin, uma organela dessa para armazenar hidrazina pura? Pode. Lenta, gradual e sucessivamente, em pequenos incrementos. Como sintetizar hidrazina pura por tentativa e erro dentro de uma bactéria sem matar essa bactéria de pronto? Olha, haja imaginação. Para mim, me falta essa imaginação. Como um sistema de síntese de hidrazina, que é mortal à vida, evoluiria em um ser vivo se toda a maquinaria de encapsulamento e uso dessa hidrazina não estivesse já de prontos? Possível, não é? E pior ainda, como crer que uma bactéria conseguiu preparar hidrazina pura, tóxica e explosiva para um uso futuro, por um processo cego e não guiado, que ela seria incapaz, por princípio e necessidade, de prever vantagens futuras para esse veneno? Pode? Não pode. Porque uma bactéria que antes não usava hidrazina e que sem ela se virava muito bem, vivia e sobrevivia, decidiria se arriscar nessa aventura certamente mortal de produzir e armazenar esse explosivo, essa hidrazina, que, a princípio, para nada essa hidrazina lhe serviria. Perguntas que não podem ser respondidas por Darwin. Absolutamente impossível. Nós fomos ver também como que esse compartimento ele pode armazenar um líquido desse. E a estrutura das paredes celulares dessa organela interna, espetaculares a sua composição química. Um bicho de fato insano. Se você já teve uma aula de química orgânica, você se lembrará que anéis de 4 membros são por demais tensos, energeticamente desfavorecidos e quase impossíveis de sintetizar, pois a cinética e a termodinâmica trabalham contra esses anéis. Foram olhar na Anamox, ela usa anéis de 4 membros, todos conectados, concatenados nas suas paredes dessa organela interna. Absolutamente insana. O uso insano de hidrazina, uma molécula explosiva,
Para a transformação anaeróbica de amônia e nitrito em nitrogênio, é uma atividade, então, que só a Anamox é capaz de fazer. De fato, a natureza ecoa Deus. Uma bactéria hiper mega high-tech habita esse planeta. E se perguntarmos a essa bactéria com boa ciência, o que ela dirá? Será que ela ignora que foi a mão de Deus que fez todas as coisas, inclusive ela mesma? Não. Boa ciência se faz, boa ciência se faz, boa ciência se faz consultando a natureza que ecoa o nosso Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Covalpress, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.